Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Mendes, estou de volta para mais uma aula da disciplina de Sociologia. Vamos bater um papo aqui? Vamos trocar uma ideia sobre um dos temas mais relevantes dentro da Sociologia, especialmente aí para as provas que vocês forem fazer ao longo do ano, que é cultura! Cultura e sociedade. Então, sinceramente, é praticamente impossível você ir fazer uma prova de vestibular, você ir fazer uma prova do Enem, sem encontrar uma questão que envolva esse tema. Então fica atento, porque esse tema é pancada para você aí, querido. Vem comigo, vamos bater um papo aqui. Primeiro tópico que eu preciso inserir aqui na nossa aula é sobre a origem do conceito, tá? Então vou colocar aqui, origens. Origens acerca do conceito de cultura. Preciso que o aluno entenda que originalmente a palavra cultura, ela não tem um sentido antropológico. Guarda isso. Cultura não nasce com um sentido antropológico. A palavra cultura, ela tem uma matriz no latim, que é essa palavrinha aqui, colere. Colere, no latim, que significa o quê? Bonitos e bonitas. Colere significa cultivar plantas. É isso mesmo. Cultivar plantas. Portanto, a palavra cultura, originalmente, que não tem um sentido antropológico, está vinculado a quê? Agricultura. Ao cultivo, ao trato com a terra. Olha só que poético. A palavra cultura originalmente está vinculada ao trato com a terra, ao cultivo da terra. E, de certa maneira, até hoje a gente traz um pouco disso. Principalmente os camponeses. Os camponeses utilizam muito a palavra cultura. A cultura do soja, a cultura do milho, a cultura da mandioca ou a cultura do trigo. Então, de certa maneira, até hoje é possível associar a palavra cultura com agricultura. No entanto, é preciso estabelecer alguns critérios. Quais critérios? Cultura é uma palavra que hoje possui um sentido antropológico. E eu preciso explicar para vocês duas coisas. Quando cultura assumiu um sentido antropológico e o que significa isso. São as duas coisas que eu preciso explicar para vocês aí. Mas eu acho que vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Vamos para o tópico 2. Eu vou colocar aqui sentido antropológico. Bom, a palavra cultura passa a ter ou assumir um sentido antropológico a partir do legado da tradição iluminista, vou colocar aqui, iluminismo, século XVIII, século XIX.
Então é a partir do legado da tradição iluminista que a palavra cultura passa a ter um sentido antropológico. Agora vamos lá, por que antropológico? Senhores, antropo ou antropos vem de quê? De homem. Portanto, cultura é um conceito antropológico porque é um traço distintivo do homem. Cultura é uma característica humana. Eu vou colocar aqui traço distintivo do homem. Horas. Mas por que cultura é um traço distintivo do homem? Porque é aquilo que nos diferencia dos outros animais. Nós, o Homo sapiens é o único animal produtor de cultura. É isso que nos faz diferentes dos outros animais. É evidente que a definição de cultura como um conceito antropológico, ela está muito associada a isso aqui. Cultura é um todo complexo. Horas. Como assim cultura é um todo complexo? Porque cultura representa a soma de todas as características adquiridas pelo homem. Repito, cultura é um todo complexo. A soma de todas as características adquiridas pelo homem. Como, por exemplo, valores morais. O que mais? Além dos valores morais, eu posso colocar aqui para vocês como um traço o idioma. Festas, músicas, culinária, indumentárias, roupas, ou seja, a cultura é a soma de todos os elementos adquiridos pelo homem. Os nossos valores morais, a ética, a língua, o idioma que nós nos utilizamos para se comunicar uns com os outros, os dialetos que nós utilizamos no nosso cotidiano, as roupas, as músicas, os festejos, a religião ou as diferentes religiões, tudo isso faz parte da cultura e da tradição de um povo. Portanto, cultura é um todo complexo. E mais, lembrem-se, cultura não é algo biológico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ninguém nasce com cultura. Cultura não é biológico. Cultura está associada a um processo que a gente chama de endoculturação. O que é isso? Aprendizado. Aquilo que é transmitido de geração em geração. É muito comum as pessoas utilizarem a palavra cultura no nosso cotidiano para se referir a um tipo de saber sofisticado. Como se cultura fosse algo que uns têm e outros não têm. Pois é, a minha mãe tem essa característica, mas eu sei que a minha mãe não é a única. Muito provavelmente, vocês já encontraram por aí pessoas utilizando a palavra cultura como se cultura fosse sinônimo de um saber sofisticado. Quando você quer elogiar uma pessoa, quando você quer dizer que uma pessoa tem muita sabedoria, que uma pessoa tem muito conhecimento, o que as pessoas costumam dizer? Nossa, quanta cultura esse sujeito tem!
Como se cultura fosse algo que um grupo tem e o outro não tem. Sinceramente, não existe grupo humano desprovido de cultura. Todos os grupos, em todos os cantos do planeta, são dotados de cultura, senhoras e senhores. Porque cultura é simplesmente tudo. Tudo. Todos os valores, todas as normas, todas as regras, todos os elementos que são adquiridos por um determinado povo. Perfeito? Ficou claro para vocês por que cultura possui um sentido antropológico, mas que originalmente ela não tem esse sentido? Ótimo, tranquilinho. Vem comigo, vamos ser felizes? Vamos. Vem comigo. Dá 5 peitinhos. 5 peitinhos. Belezinha, vamos lá, bonitão, bonitinha. Tópico 2. Eu falei tanto para vocês do sentido antropológico, eu preciso colocar aqui quem é considerado o pai do conceito antropológico de cultura. Importante, sabe por quê? Porque esse sujeito aqui, em várias situações, ele é mencionado em provas, ele é mencionado em questões. Quem é o personagem? Pensador inglês, sujeitinho que viveu na passagem do século XIX para o século XX, chamado Edward Burnett Taylor. Este é o pai do conceito antropológico de cultura. Foi ele que definiu cultura tal como nós conhecemos hoje. Cultura é um todo complexo que representa a soma de todos os valores adquiridos por um povo. Esse foi o cara que definiu. Esse cara escreveu um texto, uma obra intitulada Cultura Primitiva. Ele escreveu esse texto no início do século XX, salvo engano, no ano de 1917. Salvo engano, pelo amor de Deus, tá? Beleza? Então aqui nós temos o pensador, nós temos o entendimento de que cultura não é biológico e cultura representa um tecido flexível. Poxa, por que cultura representa um tecido flexível? Porque cultura é mutável, tá? Porque da mesma forma que determinados povos adquirem valores que são formadores da sua identidade, porque cultura é isso, são os elementos que são formadores da nossa identidade. Da mesma maneira que nós adquirimos, é preciso ter o entendimento que esses valores eles passam por um processo de transformação. É preciso ter o entendimento de que a cultura é mutável. A cultura não é algo estático. Ela sempre vai passar por um processo de transformação ao longo do tempo. Eu estou dizendo que a mudança é radical? Eu estou dizendo que a mudança é abrupta? Que a mudança ocorre do dia para a noite? Não. A mudança não ocorre do dia para a noite. A mudança, especialmente quando a gente fala de valores culturais, a mudança ocorre de maneira lenta e de maneira gradual. Mas, entenda, cultura é um tecido flexível, sim. Belezinha? Tranquilinho? Bonitinho? Bonitinho? Ótimo. Vamos avançar
mais um bocadinho, que eu vou falar uma paradinha muito legal para vocês aqui agora. Vou colocar no tópico 3 aqui, que eu preciso falar o seguinte: o aluno precisa ter um entendimento das diferenças entre o que é cultura popular, o que é cultura erudita, o que é etnocentrismo, o que é relativismo, o que é multiculturalismo. Então vamos lá, vem comigo. Vamos falar primeiro de cultura erudita. Tudo bem, bonitos? Preciso estabelecer aqui um detalhe. Essas definições clássicas de cultura erudita, cultura popular, são definições que estão muito localizadas na história, porque elas surgem na passagem do século XIX para o século XX. Então é preciso ter entendimento que essas definições clássicas, tá? Se a gente for avaliar hoje, elas passaram por uma série de transformações. Mas, originalmente, lá na transição do 19 para o 20, o que era visto como cultura erudita? Cultura erudita é uma cultura letrada. Como assim letrada? É uma cultura acadêmica. Tá? É uma cultura letrada, é uma cultura acadêmica. E na passagem do século XIX para o século XX, quem tinha acesso à academia? Era o proletário? Era o camponês? Não. Quem que tinha acesso à academia? Quem que tinha acesso a essa cultura letrada? A elite econômica. A burguesia. Então, o que a gente pode entender? A cultura erudita, originalmente, ela diz respeito a uma série de hábitos, a uma série de valores vinculados a uma elite. É uma cultura letrada, é uma cultura acadêmica, o hábito de frequentar museus, o hábito de ir ao teatro, de ir à ópera, entendeu? São hábitos típicos de grupos que pertencem a uma elite econômica, na transição do 19 para o 20. Então é importante lembrar disso. E por isso, por muito tempo, essa cultura ela foi vista como superior. Por isso que até hoje algumas pessoas costumam dizer ou costumam pensar a cultura como algo sofisticado. Nossa, quanta cultura esse sujeito tem. Por quê? O que está na mente? É isso aqui, ó. Essa cultura letrada, acadêmica, entendeu? Superior. Só que a gente volta aqui e a gente vem para a cultura popular. O que é a cultura popular? Se a cultura erudita é letrada e acadêmica, a cultura popular ela está baseada na oralidade. Ou seja, ela não é acadêmica. Cultura não acadêmica. Povo. Então, se a cultura erudita representa a elite, a cultura popular é sinônimo de povo, das classes historicamente subalternizadas, as classes operárias, camponesas, as classes que historicamente estiveram numa posição econômica inferior, senhoras e senhores. E justamente por conta disso, a cultura popular, ela foi vista por muito tempo como uma cultura inferior. Você está percebendo a dinâmica?
Então você tem uma cultura tida como cultura superior e uma outra cultura tida como cultura inferior. Então guardem, a cultura popular, ela vai ser algo que pra gente daqui pra frente vai ser muito importante, para você não confundir cultura popular com cultura de massa. Vem comigo, vem, vem. Vem comigo, bonitos e bonitas. Vamos aqui para o nosso tópico 5. E aqui eu coloco para vocês um aspecto essencial, que é o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Ou etnocentrismo, senhoras e senhores? O etnocentrismo é quando eu dou centralidade para uma cultura. Como assim? Quando eu dou centralidade para uma cultura. Muito simples. Muito simples. É quando você olha as outras culturas, quando você julga as outras culturas de outros povos com a lente ou as lentes da sua própria cultura. É quando você julga o outro, é quando você julga o diferente a partir dos seus próprios valores. Você está percebendo? Eu estou dando centralidade para uma cultura específica. Se eu dou centralidade para uma cultura específica, se eu julgo outras culturas diferentes da minha a partir dos meus próprios valores, eu vou estar caindo no etnocentrismo. Eu vou estar caindo numa visão preconceituosa. Eu vou estar caindo muitas vezes numa visão racista, numa visão negativa, numa visão pejorativa. Sabe por quê? Porque eu acho que, a partir disso, o mundo tem que ser a minha imagem e semelhança. Você está entendendo? E o mundo não é a minha imagem e semelhança. Mas vamos parar para avaliar a história do mundo ocidental. Qual foi a postura da Europa? Foi uma postura de conquista. A Europa tentou, a partir das suas conquistas, impor os seus valores sobre os povos dominados. A Europa julgou os povos dominados como sendo bárbaros. Pois é. Isso é etnocentrismo. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. A gente sai do etnocentrismo e a gente vem para o relativismo. Relativismo é uma característica da antropologia cultural. Ora, o que o relativismo sugere? O relativismo sugere que nós não podemos julgar culturas diferentes da nossa a partir dos nossos próprios valores. O relativismo sugere que as práticas são relativas aos povos que as constroem. O relativismo sugere o exercício da alteridade. O que é alteridade? Para julgar o outro, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Está entendendo? Como que eu vou, por exemplo, analisar uma cultura diferente da minha? Eu, como pesquisador, eu vou analisar uma cultura diferente da minha sem me colocar no lugar daquele povo. O relativismo cultural permite esse exercício. O exercício da alteridade. Se coloque no lugar do outro. Tente viver as práticas do outro. Tente se inserir no mundo do outro. Porque se você fizer isso, você vai entender que não existem culturas melhores, que não existem culturas piores. Você vai entender que existem culturas diferentes. Ou seja,
você vai entender o multiculturalismo. O que é isso? É a diversidade cultural. É o entendimento de que existe uma diversidade muito grande. Então, senhoras e senhores, aqui foi bacana, eu acho que aqui ficou suave. Só para fechar a nossa aula, eu queria citar um outro conceito, que é cultura de massa. Cuidado, pode cair numa prova falando assim, cultura de massa é sinônimo de cultura popular? Cultura de massa e cultura popular não são a mesma coisa, não. A cultura da massa, ela está vinculada à mercantilização. Ou seja, comércio. Quando eu falo em cultura de massa, eu estou falando na transformação de determinados valores culturais em mercadorias. Eu estou falando em mercantilizar, transformar a cultura em mercadoria. Mercadoria que vai ser vendida para quem? Para o grande público, para a massa. Você quer um exemplo? Os grandes meios de comunicação de massa se utilizam disso. O cinema, as telenovelas, a música. Observem o padrão das músicas que fazem sucesso atualmente. São músicas que seguem uma métrica, são músicas que seguem um padrão. O cinema, a mesma coisa, segue uma métrica, segue um padrão. Por quê? Eu tenho que seguir determinadas normas, porque eu estou transformando bens culturais em mercadoria. Eu estou falando da indústria da cultura. Indústria cultural. Saca? Indústria cultural é isso. No capitalismo, tudo se transforma em mercadoria. Até papel higiênico usado. Imagina a cultura. É igual enlatado. É igual você ir num supermercado e comprar um enlatado. Pois é, você consome cultura. Você compra cultura. É assim que funciona. A indústria da cultura está vinculada à cultura da massa. Quem que criou essa expressão, indústria cultural? Foram os estudiosos da Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt é uma escola de pensamento filosófico, sociológico, que surge no período do entreguerras em 1924, na Alemanha. Pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheimer, mais adiante, Walter Benjamin, Marcuse e tantos outros pensadores começaram a identificar esse fenômeno. Dentro do capitalismo, como que a arte, como que a cultura estão sendo assistidas? Horas, dentro do capitalismo, tudo vira mercadoria. Ou seja, a Escola de Frankfurt cria o conceito de indústria cultural, que obviamente está vinculado à cultura de massa. É isso, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima.